ponen a prueba su resiliencia. Desastres naturales, crisis sociales y emergencias sanitarias han golpeado la región. Líderes comunitarios, organizaciones locales y voluntarios han sido los primeros en responder, pero sus voces a menudo han sido silenciadas o ignoradas en las mesas de decisión globales. En 2023 se gestó una iniciativa que buscaba cambiar el paradigma de la acción humanitaria. Así nació el Congreso de Localización de la Acción Humanitaria. En mayo de 2025, la histórica ciudad de Bogotá se prepara para ser el epicentro de la tercera edición del Congreso. Durante 2 días, el 6 y 7 de mayo, líderes locales, expertos y organizaciones se reunirán. Este Congreso no es solo un evento, es un movimiento. Una red de solidaridad donde cada hilo representa una comunidad, una historia. Bogotá 2025 será recordado como el punto de inflexión. Sé parte de la historia. Localización es el futuro. Muy buenos días y bienvenidos. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia, ao segundo Congresso de Localização da Ação Humanitária América Latina e o Caribe. Sejam todos bem-vindos os que estão de presencial na Universidade Javeriana. Sejam bem-vindos todos os que se conectam desde todas as partes do mundo. Hoje vamos continuar com uma jornada com muitas oficinas, intercâmbios, experiências. Estamos numa imersão de um aprendizado coletivo, oficinas interativas, intercâmbio de experiência. Hoje desde a Colômbia, desde o Auditório Félix Restrepo, mas também temos 2 salas simultâneas. Nesse momento temos outros assuntos. Convidamos, se vocês estão, temos outras salas de gestão de crises e resistência comunitária na sala 1 e também uma discussão interessante, localização e resposta à emergência nos povos étnicos na sala 2. É por isso que hoje é um dia tão especial, com uma agenda que nos tem a todos com um propósito em comum. Ontem a gente teve mais de 170 pessoas presenciais e conectados mais de 25 países. Assim que estamos também transmitindo pelo YouTube do site oficial do Congresso. Quem nos está vendo e quem está conectado, convidamos também a que façam parte, que participem. A equipe de logística e a plataforma vai estar pronta para responder desde aqui e que vocês consigam interagir e assim que a gente consiga contribuir a esse exercício e a esse congresso. Gostaríamos de salientar a representação de pessoas da Colômbia que hoje estão aqui, o Equador, Brasil, a Venezuela e o Peru. Também, como falamos, aqui hoje se conecta. Ontem os números eram impressionantes, pessoas da Europa, África, Ásia, todos vendo a ação humanitária no mundo com essa resposta global. Essa diversidade nos inspira no compromisso de uma opção humanitária mais próxima, colaborativa e transformadora. Esse é o desafio, sobretudo a que construímos desde os territórios, desde as comunidades que escutamos ontem suas vozes. Queremos que hoje seja um dia de muita participação, portanto, todos os painéis têm espaço para suas perguntas. Eu sou a Diana Samper, eu trabalho na comunicação estratégica e diplomacia da União Europeia aqui na Colômbia. Vou ser a moderadora dessa jornada. Sou a primeira que tem aprendido muito de todo o seu trabalho, sobretudo essa admiração profunda desde minha parte, porque um desafio profundo estamos procurando horizontes, esperança, refletindo e transformando as nossas ações. Sem mais delongas, vamos começar com a nossa jornada de hoje. Temos acompanhado o professor Germán Roberto, da Universidade Javeriana, quem vai compartilhar conosco uma reflexão chamada Laudato Si, uma profecia cumprida, uma reflexão sobre a resposta humanitária.
para abrir nosso painel sobre mudança climática. Quais são essas estratégias locais para a resiliência e adaptação? Professor Germão, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. E vamos abrir a reflexão do nosso primeiro painel. Obrigado, Diana. Bom dia para todos. Muito bem, enquanto se prepara a apresentação que vou partilhar, sobre algumas imagens que partilham o texto para não cair na tentação de começar a falar. Gostaria de preparar um texto no que eu gostaria de apresentar uma reflexão. Quando fui convidado, e agradeço isso, me falaram, pode falar algo de ecologia, porque minha formação em biologia me dá a oportunidade de fazer alguma reflexão. Mas trabalhando numa faculdade de teologia, posso fazer uma conexão. Quando falamos de Laudato Si, quando me pediam essa possibilidade de falar e de ter um título, o primeiro que pensei foi isso. Laudato Si, uma profecia. Vamos ver. Muito bem, enquanto começamos, porque o tempo é curto, gostaria de partilhar uma anedota. A jornalista e apresentadora do programa intermédio, que é transmitido através do programa A Sexta na Espanha, Andrea Ropero Ferris, em uma tentativa por obter as declarações de vários cardeais de quem poderia ser escolhido como pontífice depois da morte do Papa Francisco, publicou uma cena muito criticada, que se encontra em diferentes redes sociais na mídia. Em ela, a corresponsal pergunta para um cardeal: quem você acha que vai ser a pessoa que vai reemplaçar o Papa, suceder o Papa Francisco? E ele falou: eu não sou um profeta, sou só um cardeal. Gostaria de falar disso porque cotidianamente, quando falamos de profecias, comumente é associada a adivinhar, ao pressentimento. Mas em hebreu, o profeta é um homem que tem sido chamado por Deus com o propósito de dar sua palavra, de denunciar o pecado, a injustiça, a deslealdade e a vergonha que se contrapõe à mensagem do rei, o que obriga a renunciar à tranquilidade de uma vida confortável. O Papa Francisco faz parte dessas características quando, no 2015, publicou a carta cíclica Laudato Si, um texto onde temos a crise ecológica com a justiça social, destacando a conexão do cuidado do meio ambiente e a dignidade humana. Assim, seu magistério nessa encíclica nos permite reconhecer que a defesa da criação é inseparável da defesa dos mais vulneráveis. No numeral 139, nos lembra que não temos duas crises separadas, uma ambiental e outra social, sino que é só uma complexa crise socioambiental. É por isso que ele propôs essa ecologia integral que abarca a parte social, econômica e cultural. É por isso que não trata-se só, como bem fala Francisco, de falar dos migrantes. Isso diz ele em uma das suas intervenções. Não trata-se só dos migrantes, sino de uma ajuda que não se limita a uma assistência imediata, sino que exige fazer a abordagem da causa estrutural dos problemas. Já que eu não sou profissional, nem conheço muito do assunto, mas que sim tenho uma reflexão do que significa a migração e o deslocamento, poderia dizer algo.
No contexto humano, migração e deslocamento implicam um movimento de pessoas, mas com motivações e circunstâncias diferentes. A primeira, a migração, é apresentada como uma situação voluntária, promovida por fatores como melhorar as condições de vida, oportunidades econômicas ou relocalização. E o segundo, que dizer o deslocamento, tem a ver com um movimento forçado causado por conflitos armados, violência geral e desastres naturais, que obriga as pessoas a sair dos seus locais de moradia e de trabalho repentinamente. Por isso, enquanto os migrantes têm um plano e uma ideia de aonde querem estar, os deslocados devem procurar refúgio e segurança no local desconhecido. A migração é um fenômeno que tem acompanhado a vida desde sua aparição no planeta Terra. Evidências arqueológicas têm permitido identificar o jeito como se faz, tanto pessoas como animais desde tempos remotos. Na arte rupestre, por exemplo, temos evidências desses deslocamentos que resultam fundamentais para a sobrevivência. Muitos passavam por longas viagens procurando condições favoráveis para se alimentar, se reproduzir ou fugir dos climas extremos. O Papa Francisco, no número 25 de Laudato Si, diz que essas mudanças do clima levam a migrações de animais e vegetais que nem sempre podem se adaptar. Ao mesmo tempo, isso tem afetação nos recursos dos mais pobres, quem também se vê obrigado a migrar com incertidão pelo futuro das suas vidas e dos seus filhos. É trágico o aumento dos migrantes fugindo da degradação ambiental, que não são reconhecidos como refugiados nas convenções internacionais e que levam o peso da sua vida esquecida e abandonada. O anterior mostra o estreito relacionamento entre os seres humanos e a natureza. É por isso que os recoletores, quem depende das plantas e animais como uma fonte de alimento, faziam longas viagens que convidavam a estar atentos aos ensinos da natureza. Assim como é partilhado pelo profeta Jeremias, quando diz que até a y la grulla guardan el tiempo. Que até a cegonha precisa. Aí temos o tempo das migrações. Com o passo do tempo, os avanços científicos têm aportado ao desenvolvimento de tecnologias como radar, antenas e radiotransmissores. Assim, é possível ver as rotas migratórias de várias espécies. Embora essa mesma tecnologia tenha mostrado como nos últimos 70 anos essas grandes migrações têm se reduzido devido à diminuição dos indivíduos como consequência de mudança nas condições do planeta, ao mesmo tempo que tem crescido a de seres humanos como resultado de agressões e violência. Continua Francisco no número 25 falando: tristemente temos uma indiferença geral perante essas tragédias que acontecem agora em diferentes partes do mundo. A falta de reação dos nossos irmãos e irmãs é o símbolo da perda da responsabilidade por os nossos semelhantes, onde temos toda a sociedade civil. As causas desses deslocamentos são diversas e vão desde desastres naturais repentinos, como terremotos, até processos ambientais graduais, como a seca e a degradação dos solos. As pessoas deslocadas por esse tipo de situações permanecem dentro dos seus próprios países, e o deslocamento por causas ecológicas ambientais tem a ver com uma crescente preocupação ao nível global. Francisco nos lembra no número 34 que possivelmente queremos saber a extinção de um mamífero ou um ave, mas sua maior visibilidade para o bom funcionamento dos ecossistemas também são necessários os fungos, e os répteis e um grande número de micro-organismos. Algumas espécies pouco numerosas que podem ser desapercebidas têm um papel crítico fundamental para estabilizar o equilíbrio do lugar. É verdade que o ser humano deve fazer sua intervenção quando o sistema está em estado crítico, mas hoje a intervenção humana numa realidade tão complexa como a natureza
é tal que os desastres constantes que ocasiona o ser humano provocam uma intervenção. Assim, essa atividade humana é omnipresente com todos os riscos que isso tem. Criamos um círculo vicioso onde a intervenção do ser humano para resolver uma dificuldade pode fazer a situação, pode piorar a situação. Como evidência disso, temos muitos problemas desde há mais de 50 anos. Lembremos as conclusões. Os anúncios proféticos que faz a Conferência de Relações Unidas sobre o Meio Humano em 1972 em Estocolmo, onde se tinha que o uso dos combustíveis fósseis, o desmatamento e a superpopulação se mistura para gerar um dos maiores desafios enfrentados pela vida e a humana, particularmente na sua história, a mudança climática. Uma crise que na atualidade tem modificado o jeito como as diferentes espécies têm enfrentado migrações naturais, gerando uma situação diferente conhecida com o nome de deslocamento forçado. Esse fenômeno que acontece quando uma pessoa, um número de pessoas são obrigadas a sair da sua comunidade, já for temporal ou permanentemente, tem existido desde tempos remotos, quando as pessoas tinham que sair da sua origem em procura de alimentos, moradia. Embora essa é uma situação que tem um aumento nas últimas décadas e para o caso da Colômbia é provocado por várias problemáticas, entre as que se salienta o narcotráfico, a disputa pelo território, a presença dos grupos armados ilegais, o conflito armado interno, pobreza e, claro, a perda dos ecossistemas e dos mal chamados recursos naturais. Situações que retroalimentam um círculo vicioso associado a diversos tipos de violência. Um depoimento da Comissão da Verdade, titulado Quando os Pássaros Não Cantavam, fala: o conflito armado, igual que a violência associada, transforma o entorno. Quando falamos de natureza, essas transformações têm a ver com cicatrizes, às vezes imperceptíveis, já que elas se normalizam na vida cotidiana. A paisagem implica de maneira integrada como os seres humanos percebem com seu sentido o mundo do que fazem parte. Os lugares são diferentes, têm um cheiro diferente, se escutam diferente, terrenos com muita explosão e florestas queimadas por fogo. Assim, muitas outras violências associadas à mineração, ao desmatamento massivo, o glifosato, muda a fisionomia das montanhas e as águas. Pela anterior, a expansão das culturas ilícitas que temos conectadas com o narcotráfico se apresentam como a causa do desmatamento de grandes extensões de florestas, como a poluição de diferentes ecossistemas, o que ao mesmo tempo tem afetado os meios de subsistência, moradia, redes de apoio social e cultural de pessoas e comunidades, com o que podemos incrementar o nível de vulnerabilidade com a segurança e ao acesso a serviços básicos e também o trauma psicológico. Outro depoimento diz: a guerra não nos afetou, não afetou só as pessoas, também a natureza. O deslocamento forçado gerou desmatamento, práticas não adequadas. Por exemplo, aqui se queimava as abelhas para cuidar das culturas. Então a gente começou a perceber que se as abelhas morriam, devíamos e poderíamos durar menos na Terra. A gente começou a gerar um cuidado pela natureza e começamos a dizer às pessoas que a polinização era importante. Assim que começamos com um processo de 2 anos com 840 colmenas. E ali a gente se beneficiou com 74 famílias. Com isso, entendemos que a dificuldade para enfrentar essa complexa crise, já que são poucos os resultados bem-sucedidos que respeitem os direitos dos mais pobres, começamos a entender por que esses acordos, como uma declaração de um artigo de imprensa,
do Instituto Humboldt, titulado Biodiversidade Colombiana, Números para Levar em Consideração, nos diz que o país tem perdido aproximadamente 18% da sua biodiversidade devido a atividades humanas como a agricultura e a pecuária, a mineração ilegal e a contaminação e poluição das águas. Mas essa disputa pelos territórios em biodiversidade natural tem intensificado esses conflitos armados e tem gerado um clima de violência e incertidão que tem obrigado a muitas pessoas a fugir dos seus territórios, provocando consequências graves que afetam não só as pessoas deslocadas, sino que também tem um impacto negativo nas comunidades de acolhida, que devem enfrentar uma maior demanda de bens e serviços. Lembremos um último depoimento dessa comissão da verdade. O homem não é dono da natureza. Os mesmos terremotos são dados pelo deslocamento que o homem faz dentro do território. O desmatamento, essa mudança global, a gente antes não percebia, mas também temos mineração, exploração petroleira. Tudo isso faz que a Mãe Terra seja rebelde com o homem. Todo esse material, por exemplo, petróleo, são sangue da terra, são órgão fundamental para ela. Se você tira um pulmão, sua respiração não vai ser igual. É por isso que qualquer afetação que se faça no mundo vai ter uma afetação em toda a população, porque estamos só em um território, estamos no mundo. Assim, podemos salientar que o deslocamento forçado não é isolado, sino que está ligado com outros problemas sociais e econômicos, porque, como bem fala o Papa Francisco, tudo está conectado. Essa falta de oportunidades, a desigualdade e a fraqueza das organizações do Estado deixam grave a situação de pobreza e dificultam a procura de soluções a longo prazo. O profissional em assuntos de comunicação e manejo de crises humanitária, Adrián Ciancio, afirma que a maioria dos deslocados por desastres permanecem dentro dos seus próprios países e deixam seus lares por inundações, terremotos, tormentas e outros desastres naturais. Existe um número importante de pessoas obrigadas a se deslocar por fenômenos naturais que são gerados como a seca em contextos de violência ou os processos relacionados com uma mudança climática. Para esse segundo tipo de deslocamento, não se tem ainda sistemas de coleta de dados adequados. O termo deslocados ambientais é o mais usado para definir esses coletivos e tem a ver com os que são deslocados por desastres repentinos e também os que estão fugindo pelo deterioro das condições ambientais. Quando as pessoas são obrigadas a deixar seus lares por guerras ou desastres naturais, chega o momento de oferecer uma assistência. Essa ajuda quer aliviar seu sofrimento de maneira justa, sem importar quem é ou de onde vem. O objetivo principal é que eles não sofram mais, que tenham segurança e que se respeite sua dignidade como pessoas. É muito importante perceber que a saúde do planeta e o bem-estar das pessoas está conectado. Por isso, a ajuda que se oferece deveria pensar no futuro e em cuidar do meio ambiente para que todos consigam viver bem a longo prazo. Para conseguir ajudar da melhor maneira, é preciso entender por que as pessoas devem ir embora das suas casas. Lembremos da primeira da música de Tolima, que foi feita essa música por um médico colombiano, que em 1970 foi interpretado por Rodrigo Silva numa música que tem o mesmo nome. Que triste ficou minha casa esquecida, porque eu teve com minha nega que sair daí. Eu deixei tudo sozinho. Já não é a mesma terra que eu conheci. A letra fala de uma experiência que levou eles a sair da roça da família no tempo de violência, mas assim mesmo problemas ambientais como a mudança climática fazem que a vida seja difícil, especialmente para os mais pobres.
Em todo caso, a ajuda deve tentar dar solução a esses problemas desde a raiz. Portanto, é fundamental que isso seja adaptado a cada situação, pensando em o que realmente precisam as pessoas, procurando boas soluções para eles e para o local onde moram. Isso significa deixar a pessoa no centro. Um dos princípios fundamentais do Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco, los derechos y las necesidades. que procura dar dignidade e direitos fundamentais no processo de educação. A melhor ajuda é a que junta as pessoas e trabalha com as comunidades locais. Trata-se então de aprender do que já estamos fazendo bem e apoiar as ideias que vêm da mesma comunidade, porque isso pode mostrar a diferença. Portanto, falando como um Papa Francisco, não trata-se só de imigrantes, não trata-se só de ajudar ao próximo, nem de violência ou mudança climática ou resiliência. Trata-se de resolver os problemas específicos dos outros com a paixão de ajudar os outros para viver com mais dignidade e menos sofrimento. É assim que a localização deve mostrar que não só trata-se de promover a assistência, dando um papel central e protagônico aos atores nacionais na resposta à crise, sino que tem que mostrar que todos somos importantes, que tanto pessoas como o planeta precisam ser cuidados e respeitados. Um modo de proceder que na prática faria do Laudato Si uma profecia cumprida. Muito obrigada, professor, por essa intervenção, que é o começo da nossa reflexão. Estamos muito bem com o tempo que nos dá, tempo para fazer perguntas, se vocês tiverem. Bem, sem perguntas, começaremos com o nosso painel. Vou pedir, por favor, limitar o uso dos computadores e do celular para tirar proveito de tudo o que os palestrantes trazem para nós, que a gente fique atento, que consigamos participar de maneira ativa. Vamos começar. A ação humanitária, na atualidade, tem muitas lacunas e desafios, como bem falamos ontem. E esse painel titulado Mudança Climática e Ação Humanitária, Estratégias para a Resiliência e Adaptação. Vamos explorar experiências desde a Colômbia, o Brasil e o Peru, ao redor de como as comunidades, instituições e comunidades estão respondendo desde a parte local aos efeitos da mudança climática. Tudo isso desde o Laudato Si, essa encíclica tão importante. Estão nos acompanhando profissionais com longa trajetória em gestão do risco, agroecologia, meteorologia e sustentabilidade, que partilha foco e ferramentas chaves para fortalecer a resiliência do território. Temos aqui presencialmente a 3 palestrantes que vou convidar. Primeiro, a Maria Consuelo Vergara, especialista sênior da área de gestão do risco e reabilitação de meios de vida de FAO. Seja bem-vinda, Maria Consuelo. Maria Margarita Sierra, professora da Faculdade de Engenharia Ambiental da Universidade Cooperativa de Colômbia. E temos também a Christian Uzcategui, engenheiro magíster em subdireção para o conhecimento e o risco da UNGRD da Colômbia. Também temos conectados virtualmente, porque esse é um congresso virtual onde temos muitas experiências, a Carlos Mauro de Medeiros Moraes, coordenador de mobilização social do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabia e a plataforma Se Maridos da América Latina, que nos está acompanhando desde o Brasil. Vamos vê-lo na tela em breve e virtualmente
atualmente temos a Vítor Rengifo, coordenador do projeto Programa Amazônia Sustentável Comunidades Resilientes de Caritas do Peru. A missão e a moderadora desse espaço vai ser Shirley Rocha de Abiudeia, quem vai nos guiar nesse percurso de aprendizado, estratégias, reflexões e como a ação humanitária poderia se adaptar e responder à realidade climática dos nossos territórios. Shirley, continue. Les menciona Diana. Como falou Diana, eu sou Shirley Rocha, eu sou ponto focal da Associação de Biólogos da Universidade do Atlântico. Fazemos parte como parceiros do projeto Together e hoje gostaria de falar um pouco porque a Biudeia leva mais de 20 anos trabalhando em projetos de adaptação e mudança climática desde o foco da ação humanitária. Hoje, junto a esses 5 profissionais que estão me acompanhando, vamos fazer a abordagem de um assunto muito polêmico e de grande relevância para a humanidade, como é a adaptação à mudança climática. Gostaria de agradecer ao professor Germão por essa grande reflexão que ele nos deu hoje. É um preâmbulo muito importante com o que está acontecendo na atualidade com essas mudanças climáticas. E se a gente não age a tempo desde esse momento, as nossas ações não vão se ver refletidas e não vamos ter um habitat que concorde com o que a gente precisa como ser humano. Como eu comentei com vocês, estão aqui de maneira presencial 3 expoentes que vêm trabalhando na mudança climática. Eu quero dar as boas-vindas formalmente a Maria Consuelo Vergara, que é especialista sênior da área de gestão de risco e reabilitação de meios de vida da Organização das Nações Unidas, como todos nós conhecemos, qual é a FAO, que tem projetos incríveis com as nossas comunidades mais vulneráveis. Bem-vinda, Maria Consuelo. Maria Margarita Serra, uma engenheira ambiental, tem maestria em engenharia ambiental e também é professora em 2 faculdades da Costa do Caribe da Universidade Cooperativa da Colômbia e também da Universidade de Magdalena, com uma grande experiência em projetos de restauração de ecossistemas. Bem-vinda, Maria Margarita. Christian, muito obrigado. Christian Euskateg, engenheiro com maestria em tecnologia e hoje nos acompanha representando a Unidade Nacional de Risco Nacional. E vamos falar um pouco sobre essa triste realidade que está assolando o nosso sistema e como o nosso Congresso é de nível internacional, também estão nos acompanhando 2 pessoas incríveis, 2 convidados que estão no Brasil e também no Peru. Do Brasil estão conosco o profissional, o senhor Carlos Magno de Medeiros, que ele atualmente é coordenador de mobilização social, Centro de Desenvolvimento Agroecológico, Sabiá e também a plataforma. Bem-vindo, Carlos, a esse espaço e esperamos que com toda a sua experiência você possa nos dar boas práticas e também conhecimento para que possamos aplicar aqui na Colômbia. Também estão nos acompanhando desde o Peru, Victor, seja bem-vindo. O Victor faz parte de um programa como coordenador de Caritas do Peru. Muito bem. Este vai ser um espaço para a gente compilar boas práticas para continuar fortalecendo os processos de adaptação da mudança climática
em relação às comunidades vulneráveis. Tem declarações, temos cartas de mudança climática e espaços como esses, onde são discutidos os crescentes problemas, os quais nós servimos no mundo todo. Esses impactos deixam as comunidades, como nunca muitos ouvimos na conferência do professor Germain, todos nós ficamos muito emocionados, porque nós ouvimos sobre perdas humanas, segurança alimentar, danos ao cultivo e também coisas muito extensas para mencionar. Hoje vamos nos concentrar, mais que tudo, em 3 temáticas em relação à mudança climática, como está atualmente, quais são as realidades em relação a esse tema, quais são essas boas práticas que atualmente estamos implementando para poder aportar e diminuir os impactos das mudanças climáticas, quais são as experiências que a FAO tem, a unidade de gestão de risco, as instituições educacionais, as diferentes ONGs internacionais, e como tem sido também a participação de todos e como nós podemos participar como organizações locais nesta grande dificuldade que está passando a nossa sociedade. Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta, a qual eu quero passar a pergunta para todos os 5 conferencistas, para os 3 que estão aqui presenciais e os outros 2 virtuais. Bom, considerando que a mudança climática afeta de uma maneira desproporcional as diferentes populações, o que eu quero ouvir por parte de vocês, Maria Consuelo, Maria Margarida, Christian, Carlos, Victor, quais são essas regiões, essa comunidade mais vulnerável que vocês já viram no processo de implementação, a interação com essas comunidades? Quais são essas regiões? Essas regiões que têm enfrentado essas emergências climáticas. A Maria Consuelo, a palavra é sua. Obrigada, Shirley. Bom dia a todos. É um prazer poder participar nesse congresso, nesse painel por parte da FAO. Eu gostaria de começar, antes de falar sobre os temas territoriais e comunitários, a parte do setor agropecuário. E por que é um tema central para a FAO? É que o setor da agricultura é um setor econômico muito mais afetado pelos desastres. É o que mais absorve os danos e as perdas associados aos desastres. Isso em torno de 26%. Isso já nos dá um alerta. Isso já nos dá um alerta, entendendo que as populações afetadas são realmente os pequenos produtores agrícolas. E, além disso, são eles que produzem. Os homens e mulheres rurais, eles produzem 70% dos alimentos do mundo. Então, é um tema central da nossa extensão de colaboração. Eu também gostaria de frisar aqui que, apesar de que a mudança climática já está nos afetando e nós vamos ter mais afetações muito maiores num futuro próximo, então não tem uma melhora climática, como o El Niño e Laninha também traz muitas perdas para nós. Eu trago aqui umas cifras dos últimos do último fenômeno da linha de no tema analisado pela FAO. Aqui, somente nesse último fenômeno, nós vimos que 2,2 milhões de hectares de cultivo, onde são produzidos alimentos para as pessoas, mas também alimentos para os animais, foram destruídos totalmente ou de maneira parcial. 6,1 milhão de animais se perderam. E temos 8,2 bilhões de pesos afetados no setor da agricultura. Para a Colômbia, é o setor mais afetado com 42%. De acordo com o que nós analisamos a informação da Colômbia, o que vimos de acordo com a nossa experiência, nós vemos que a população mais afetada são os pequenos produtores agrícolas e os pequenos camponeses na região andina, Montana, Antioquia, são as áreas que dispõem
dispensam alimentos, mas também estão enfrentando variações climáticas e também estão assumindo muitas perdas. Isso quer dizer que também estamos sendo afetados na segurança e também na parte alimentar no nosso território. Também temos que levar em conta que o nosso território afrodescendente, as comunidades indígenas, as mulheres rurais, também vemos ali uma grande parte da população afetada. As comunidades e os povos indígenas têm uma dupla afetação. Uma delas é a violência do conflito armado interno, mas também a dificuldade de acesso aos territórios. Então, por isso, essas populações são prioridades quando fazemos intervenções e chamados de ações emergenciais. No tema das mulheres e também dos jovens, nós também encontramos aqui muitos que têm condições de desvantagens relacionadas aos temas de gêneros, também tem outras dificuldades com acesso da terra e o financiamento. Quando acontecem as emergências, nós já identificamos, eu acho que aqui muitos de vocês já viram, quando fazemos as análises nos processos desenvolvidos nos territórios, nós vemos que essas emergências, as mulheres geralmente fazem atividades de cuidadoras, e isso também dificulta a mobilidade para o acesso de serviços e respostas diferenciadas. E também os pescadores artesanais, às vezes incluímos eles todos dentro dessa categoria de agricultores, todas essas pessoas que produzem alimentos nas zonas rurais e que são invisibilizados, as pessoas que se dedicam à agricultura e à apicultura e à pesca. Aqui temos um foco nas pessoas que estão sendo afetadas, principalmente dos pescadores, principalmente pelo aumento da temperatura, principalmente na costa pacífica. Desculpem. Isso também afeta os recursos que podem tirar para o sustento da família e aportar na segurança alimentar do nosso país. Muito obrigada, Maria Consuelo. Eu acho que já temos uma rota, um roteiro, né, de quais são essas comunidades. Maria Margarita, você? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, por visibilizar e gerar esses espaços que permitem visibilizar a participação da academia na gestão de risco e na mudança climática. Bom, eu tive a sorte de trabalhar há mais de 5 anos com comunidades de pescadores da Sina Grande de Santa Marta. É um sistema muito importante que está categorizando como uma área Ramsar, que é uma reserva da biosfera declarada pela Unesco. E como a Maria Consuelo dizia, é suscetível a toda a variação climática que estamos enfrentando. As comunidades que estão sendo afetadas nessa região são os pescadores tradicionais, são os pescadores que têm a sua principal empresa e meio de vida para tirar o dia a dia. Então, tem todo um problema associado às altas temperaturas, também ao fenômeno do El Niño e da Laninha. Então, aí a produção pesqueira diminui muito e também tem outros ciclos e condições de pobreza nessa região. Eu também posso frisar aqui que nessa região temos uma biodiversidade incrível e é considerada o aeroporto internacional das aves, e aí tem uma riqueza muito importante em relação aos mangues. Lembro a vocês que os mangues são ecossistemas que podem capturar até 10 vezes mais gás carbônico que uma árvore ou um bosque tradicional. Isso permite que sejam ecossistemas estratégicos para a luta contra a mudança climática. E dentro da Sena Grande também tem projetos de ação humanitária, e eu posso destacar um em particular, onde nós participamos com a Associação de Biologistas da Universidade do Atlântico, que trabalhou na restauração de 1,4 pontos de hectares dos mangues com apoio à participação das comunidades, tanto de mulheres, mães, chefes de família e pescadores, e também na estrutura de viveiros dos mangues para restaurar essas áreas que são degradadas, que sofreram consequências. É um projeto que está aqui na região, e as comunidades com as quais trabalhamos são referências de como fazer a adaptação da mudança climática de uma maneira eficiente, sobretudo deixando no alto essa voz dos pescadores, da mulher, que conhecem muito bem o território, que aportam muito bem esse processo de conservação dos ecossistemas.
Bom, agora vamos dar um espaço para você mostrar desde sua experiência com a unidade da gestão de risco, ok? Ok, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, em primeiro lugar, eu costumo advertir entre a diferença entre a mudança climática e a variação climática. Muito mais da variação climática tem uma flutuação entre umas condições médias, mas às vezes é de menos tempo, mais a longo prazo, e dependendo do tempo é mais difícil a gente demonstrar que tem uma variação por causa da mudança climática. A gente fala quando um clima está quente, a gente fala aí de variação climática. Bom, aqui as minhas companheiras, com o que elas comentaram aqui, muitas dessas comunidades, elas vêm sendo afetadas por essa variação climática. Então, tem condições de secas, de deficiência, e às vezes passamos para condições de excesso, como viemos tendo em curto prazo. Que estamos falando aqui sobre o tema dos fenômenos do El Niño e Laninha, que tem uma repercussão muito importante para o país, mas tem outras variações climáticas que também incidem para acentuar essas temporadas de mais ou menos chuvas. E sob essas considerações, também é importante frisar aqui que um tema é a ameaça e o outro tema é a construção social de risco, que em grande parte está relacionada a essa desigualdade socioeconômica pelos níveis de pobreza que o país tem, porque no final nós sabemos que essa construção e esse processo de risco, nós podemos dizer que essa desigualdade e diferença socioeconômica é visível. As comunidades, infelizmente, se assentam em áreas onde tem uma maior vulnerabilidade. Nós sabemos também que o tema da infraestrutura é importante, né? Onde elas fazem os seus lares, e principalmente quando fazem em áreas vulneráveis a qualquer tipo de fenômeno ameaçador. Isso tudo acontece e essa exposição gera um grau de vulnerabilidade muito alto. Também é importante dizer aqui que esse fenômeno de variação climática, por exemplo, o El Niño, quando nós temos uma condição muito de seca, tem lugares que as temperaturas sobem mais. Então, ao ter maior temperatura, de alta temperatura, temos menos nível de respiração e umidade. Então, tem menos água. Então, toda essa começa a concorrência para o uso da água, e também nós vamos ter pouca produção, onde entra o tema da Maria Consuelo, que tem a ver com a segurança alimentar, que tende a diminuir. Mas quando a gente tem, por exemplo, por outro lado, quando temos muita chuva, que podemos chegar ao ponto de inundação, de altas crescentes e com muita água, e claro, além de ir em contra a segurança alimentar, também afetam a vida de todos os seres vivos. Então, como eu já falei aqui, tudo isso está associado a essa condição de diferença social, mas também o tema de acesso à informação. Tudo isso se converte em uma situação que dificulta que as comunidades possam avançar com decisões muito mais acertadas e também com bases mais sólidas do que pode vir no futuro e poder agir. Obrigada, Christian. Bom, então agora eu quero ouvir a Victor. 40. Que hora tá contando? Meia. Ah, sim. Tu. Victor é um coordenador nacional do projeto de Programa Amazônia Sustentável Comunidades Resilientes do Caritas do Peru. Victor, você pode nos ouvir? Você está aí? Sim, eu escuto e todos podem me ouvir? Será que podemos ver o Victor na tela, pessoal? Eu quero dizer que conte para nós aqui desde a Colômbia quais são os desafios que você tem detectado desde o Peru e tudo, que você está operando desde a sua área nesse contexto.
Bom, o problema, na realidade, e as questões em relação à mudança climática, talvez é um pouco generalizada na região onde estamos, certo? Na Colômbia, no Brasil, no Peru, o Equador também, Venezuela e os demais. Os setores mais vulneráveis, por exemplo, são aqueles que têm maior dependência dos recursos naturais, como neste caso as comunidades rurais, as comunidades indígenas e aqueles setores que têm menos capacidade de adaptação aos riscos, e alguns grupos. Grupos que estão mais propensos são as mulheres, os idosos e também as crianças. Aqui no Peru, este país está, como os outros países, exposto a muitas ameaças meteorológicas. O total de emergências a nível nacional, menor porcentagem é de origem de ordem climática, secas, chuvas, inundações, também as geadas. Também foi mencionado antes pela Estefania e pelo Christian. No caso, por exemplo, das secas, aqui no Peru, isso afeta muito a serra e também na selva, né, do sul do Peru. Porque aqui, às vezes, nós temos seca na região de Cusco, de Tolima, então, e aí afeta a produção da agricultura. No caso das inundações, por exemplo, afeta mais toda a Amazônia, que é a região Loreto, Cocalba e a região Madre de Dios. E, por consequência, essas inundações afeta gravemente as comunidades, porque muitas delas estão localizadas na beira dos rios, né, como as comunidades indígenas. Por outro lado, temos as geadas na Serra do Peru, porque afeta totalmente a agricultura, como é o caso da Purima, Pumo e Cusco, que está sendo afetado muito por essas geadas. E também em relação ao tema das secas, é um tema que está afetando muito a parte da selva. Por exemplo, nas nossas florestas, onde muitas vezes, como aconteceu no ano passado, foram 3 meses de seca. Isso faz com que as nossas florestas se deteriorem e gerem muitos colchões e ficam muitos expostos aos incêndios florestais. E de todas as formas, tudo isso gera um grande impacto nas nossas florestas e nas áreas que temos aí, e onde as comunidades vivem nessas regiões. Basicamente, os setores vulneráveis que afetam muito a mudança climática, um deles é a agricultura, como já foi falado, também afeta incrivelmente a segurança alimentar das comunidades que vivem aí. Como eu já falei, também temos as florestas que estão ligados diretamente aos incêndios florestais unidos à seca. E também, outro tema é a saúde. Essas mudanças geram, por exemplo, focos de infecção através da malária e isso tudo está associado aos efeitos da mudança climática. Temos que cuidar muito disso e também a diminuição dos rios e tudo mais, das fontes de água. E todos que estão sendo expostos são afetados por essas mudanças climáticas. Muito obrigada, Victor. Seria isso, então. Bom, muito obrigada a todos. Todos estão aqui prestando muita atenção a todas as populações que estão sendo afetadas. Agora vamos ao Brasil. Carlos de Medeiros, o que você pode nos dizer dentro do seu contexto, Carlos? Adiante. Olá, bom dia. Vocês podem me ouvir? Vocês podem me ouvir bem? Sim, podemos te ouvir muito bem, Carlos. Adiante, siga. Bom, o primeiro eu quero dizer de onde eu venho, né? Brasil é um país muito grande e nós compartilhamos fronteiras com Colômbia, Equador, com o bioma amazônico entre nós também.
Mas quando a gente pensa que as pessoas do Brasil estão falando de mudança climática e adaptação, está mais que tudo focado no tema da Amazônia. Não, eu não estou falando da Amazônia, eu estou falando já da região mais seca do país. E quando falamos da comunidade mais vulnerável à mudança climática, nesse caso nós estamos falando da região semiárida brasileira, onde tem mais de 25 milhões de pessoas, camponeses, indígenas, mulheres rurais, afros, povos indígenas que estão nos territórios historicamente esquecidos pela política pública e expostos a uma escassez e também totalmente dependente da natureza para os seus filhos. Para dar um exemplo, quando o Vitor estava falando que o problema que tem aqui é, por exemplo, quando acontece isso, muda toda a ecologia e a floresta também. Eu falo de uma área onde as secas anuais são de 9 meses. Tem 3 meses de chuva e 9 meses sem chuva. Eu estou falando desde essa área. Nessa comunidade enfrenta desafios incríveis, tem seca, a perda da biodiversidade, o aumento da aridez e a crescente insegurança alimentar, mas o mais grave é que muitas vezes não são vistas como prioridade nas respostas da mudança climática. Como foi falado antes, por exemplo, são os povos que mais sofrem com a consequência da crise da mudança climática, mas ao longo dos anos não teve uma contribuição para tudo isso. Por exemplo, o tema da posse de terra está fazendo com que grandes parques dessas áreas da região tenham tido problema. E um segundo relatório de Oxford, que é Equidade Climática, um planeta para 99%, diz que as emissões anuais de 1% mais rica da população mundial teriam a ideia aqui é que estamos solventando o problema com isso, com a energia eólica, mas essas comunidades enfrentam obstáculos importantes no território, a falta de estrutura, baixa conexão, a ausência do Estado na emergência silenciosa como a seca, que é totalmente silenciosa. E o principal obstáculo aqui, eu diria, que é a falta de financiamento para a adaptação climática. Mas nós também não somos vítimas, certo? Nós não vamos nos colocar no lugar de vítimas, mas sim de protagonistas dessas histórias. E tem muita esperança. Eu não quero falar de desesperança aqui, mas a esperança é algo muito forte. Há 30 anos, mais ou menos, nós já reagimos a tudo isso e nós fundamos a rede e também arborizações da parte semiárida para lutar por uma vida digna. E o nosso lema é a convivência com essa área, é conviver com isso, não combatê-la, mas como viver nesse ambiente. Construímos o maior programa de adaptação climática na terra seca do mundo. Isso é a construção de mais de 1 milhão de poços que já geraram mais de 1 bilhão de litros de água para as famílias. Nesta área, hoje, as mulheres já não têm mais que caminhar quilômetros para buscar água e nem as crianças morrem com doenças relacionadas à falta de água. Então, as estratégias mais efetivas que identificamos são as que fazem o protagonismo local, que respeitam o conhecimento tradicional, fortalecem a organização comunitária. Precisamos mudar um paradigma dessa intervenção. Temos que conviver com esse território, não temos que intervir, mas temos que encontrar as respostas aí onde estamos, como foi falado pelo Papa Francisco. Hoje é necessário que as organizações humanitárias e comunitárias trabalhem juntos com movimentos sociais e que conquistem os territórios antes, durante e depois da crise. Porque a casa comum, para que seja replicado e que seja ouvido o que está sendo silenciado. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado por todo esse contexto. E você disse algo muito certo, falta muito financiamento. Esse é o grande desafio que temos neste momento, certo? Bom, a minha próxima pergunta eu quero fazer exclusivamente para o Christian.
Na Colômbia, nos focamos na a unidade de gestão de risco se foca na parte de desastres e dentro das suas iniciativas sempre será um ponto de referência o monitoramento com base na identificação e caracterização do cenário de risco, certo? O que a unidade de gestão de risco vem fazendo a respeito disso, Christian? Bom, efetivamente, o tema, quando falamos de mudança climática ou variação climática, os dados são fundamentais, principalmente para ver se nós temos uma tendência que possa ser desenvolvida em eventos com maior frequência ou não. Em muitas ocasiões, nós falamos muito sobre mudança climática e variação climática, mas, na verdade, não está sendo demonstrado se estamos num evento extremo ou meio extremo. Esse é um dos temas. E o outro tema é as afetações que podem acontecer por causa dessa vulnerabilidade e tudo o que está acontecendo nesse espaço. Mas em relação ao monitoramento, a Unidade Nacional para a Gestão de Riscos e Desastres, a gente foca que os dados são a base para a construção desse conhecimento e dos cenários de risco. E nessa medida, nós digamos que foi realizada uma injeção de recursos muito importantes para o IDEAM, para o fortalecimento dos prognósticos e também dos alertas que o IDEAM faz a partir da transmissão de dados e transmissões satelitais em tempo real. Mais ou menos são 180 estações transmitindo através de recursos que vêm da unidade. Adicional a isso, os radares de meteorologia, que também são fundamentais para a emissão de alertas precoces, prévios, e também lembrar que temos 4 radares meteorológicos no país e essa manutenção preventiva e corretiva no último ano vem acontecendo por causa dos recursos deste convênio. E também temos um fortalecimento da parte tecnológica, porque digamos que não é somente ter os dados, mas como armazenar esses dados e trabalhar nesses processos, as plataformas que podem ser visualizadas, as informações. Christian, desculpa eu te interromper aí, mas nós como locais e que trabalhamos, fazemos ações para a diminuição, a mitigação dessa mudança climática, de que forma podemos acessar? É tão difícil para nós acessar essa informação. Como você pode nos contar como podemos fazer isso? Resumindo, tá? Porque o tempo já está nos apertando. Bem, na informação do IDEAM, temos o ideam.com.com, esse é o site. Na parte principal temos os relatórios. Quando vocês entram nesse link, aí tem uma boa quantidade de informação que o IDEAM está gerando em diferentes tempos, enquanto a horas, dias, semanas. Toda essa informação é dada pelo território. Somado a que qualquer pergunta que você tiver, temos um escritório do IDEAM, que é o escritório de pronósticos e alertas, que tem uma atenção 24/7, os 365 dias do ano. E perante a qualquer sinal que podamos ter, perante a qualquer evento, pode ser consultada. Essa interação, essa relação que se tem com o IDEAM é fundamental, porque ao final podemos dizer que desde esse monitoramento podemos ser um contexto nacional, mas é o pessoal do território quem conhece suas ameaças, seus riscos e seus cenários de risco. Obrigada, Christian. Bem, temos já 13 minutos, vamos ser um pouco breves. Victor, no que tem a ver com cleaning, como combate o Peru o problema do desmatamento e quais são as iniciativas que você, desde o projeto, tem promovido para promover essa participação cidadã na proteção e conservação do ecossistema? Qual é a opinião que você acha que é o principal desafio que é gerado com essa articulação efetiva, bem-sucedida, entre o Estado, setor externo, sociedade civil e academia?
Bem, obrigado, Shirley. Basicamente, no Peru, como país, está promovendo uma série de estratégias e medidas para combater o desmatamento, incluindo o uso de tecnologia, monitoramento satelital e a promoção e a participação dos cidadãos. São ações geradas como país. Em Caritas do Peru, estamos desenvolvendo projetos na Amazônia, nas nossas 3 regiões que temos, e focados basicamente em oferecer condições para as comunidades rurais indígenas para que consigam defender e proteger suas áreas. Isso é muito importante e assim ter a segurança alimentar e ter outras atividades que consigam gerar uma renda econômica para a população. E que assim eles consigam sobreviver a essas mudanças de câmbio climático. Basicamente, o que fala, quais são os principais desafios? Eu acho, por exemplo, que temos uma articulação com a academia, já que na atualidade temos uma comunicação efetiva com a sociedade civil. Trabalhamos em boa coordenação com as ONGs, com o Estado, com os doadores externos. Mas eu penso que, na minha experiência, falta articular isso com a academia, levando em consideração que é um setor importante. E penso que devemos articular, pelo menos o que eu vejo aqui em nosso país, devemos articular muito a academia nesses projetos e programas que envolvem desenvolvimento das comunidades rurais e comunidades indígenas. Obrigada, Victor. Maria Consuelo. Bem, desde a experiência da FAO, quais são as estratégias que têm mostrado ser bem-sucedidas para fortalecer as comunidades rurais pesqueiras perante a mudança climática e como poderiam ser adaptadas a diferentes contextos na América Latina? Bem, gostaria de começar falando que a FAO é uma organização com duplo mandato de desenvolvimento e também tem um papel em crises, onde podemos ter uma cooperação técnica também especializada na agricultura e segurança alimentar. Mas nessa área da gestão de risco, para reduzir e proteger esses meios de vida, para apoiar ações que não são muito comuns, incluso na comunidade, que são ações de resposta rápida, de reabilitação e recuperação. Esse é um elemento importante. Outro elemento importante é que temos uma unidade específica para as temáticas de emergência e resiliência na organização. Na Colômbia temos uma área para isso. Essa resposta tem muitas coisas, muitas possibilidades de análises. No nosso caso, desde a representação na Colômbia, levamos mais de 10 anos gerando processos de teste. Temos uma estratégia bandeira, que é a estratégia de recuperação rápida da produção de alimentos ou dos meios de vida. Mas isso não foi derivado de um projeto, é isso que eu quero dizer. Foi um processo financiado de que maneira? Criativamente, com uma visão programática, somando fundos de emergência, esses que fazem apostas para a resiliência, outros de mudança climática. Essa é outra das vantagens desse duplo mandado, que nos dá a oportunidade de ter essa redução de risco e adaptação a essa mudança climática, errando muito, construindo com as comunidades e gerando modelos agrotécnicos territoriais diferentes para cada local, não só pelos aspectos ecológicos, sino pelas características sociais de cada um deles. Uma segunda mensagem quer dizer que não temos receitas de bolo únicas para gerar esse tipo de estratégias. Por isso, muitas oportunidades de nos adaptar para os diferentes contextos do nosso país, na América Latina e o Caribe. E assim, a gente encontra que estamos fazendo algumas apostas em comum. Hoje, nos últimos anos, estamos escutando muito as iniciativas dos sistemas agroalimentares adaptados à mudança climática. Temos aqui muitas iniciativas em muitos países. No que temos feito na Colômbia, algumas das metodologias de extensão, falamos também das escolas de campo. Mas, no nosso caso, a gente tem identificado que esses centros de capacitação comunitária
implica a possibilidade de ter diferentes espécies de diversificação com um foco que nos permite um cenário vivo, áreas onde podemos ter diferentes técnicas e tecnologias, onde sumamos a ciência, sumamos o conhecimento das comunidades e aí mostramos quais são as medidas de adaptação bem-sucedidas para os territórios. Esses tipos de desenvolvimento estão em diferentes partes do país com um foco territorial. Muito obrigada. Nossos professores hoje estão à vanguarda com essas iniciativas que está falando Maria Consuelo. Temos iniciativas para a mudança climática. Com vocês, como professores, docentes, licenciados, gostaria de... Vocês, como professores, que têm identificado desde a academia que apontem a mudança climática? Bem, desde a academia, desde a Universidade Cooperativa de Colômbia, vemos o território como um grande laboratório vivo. Fazemos iniciativas, saídas de campo, investigações desde o foco onde a gente deixa a comunidade no centro. Isso forma eles multiplicadores e professores que vão para os territórios com diferentes iniciativas de pesquisa. Gostaria de salientar uma experiência significativa que fazemos desde a universidade e é levar os estudantes de engenharia das populações ao redor da ciénaga, onde eles podem estabelecer um diálogo de saberes, mulher, cabeça de hogar, de lar, a mulher, as crianças que têm vivido sempre no seu território e conhecem a perfeição, e desde aí tem projetos e iniciativas que vão apontando as necessidades do território. Temos uma experiência muito interessante, conhecida como corredor científico do manguezal. E, por exemplo, eles vão à Ciénaga de Santa Marta, conhecem, fazem toda a imersão e a experiência de encher as sacolas, identificam o manglar, fazem o processo de deixar o aporte para a ciénaga, semeando o mangaçal, que previamente o pescador vai preparar para ter essa experiência. Fazem essa coleta de resíduos com as comunidades e cria essa articulação ancestral que é importante, tão importante como o saber que é gerado na academia. Acho que aí podemos gerar aportes na governança ambiental dessas comunidades, desse fortalecimento, academia e território. Bem, rapidamente, desde a Escola de Militares do Risco de Desastres e Desenvolvimento, estamos promovendo o trabalho com a comunidade, não só em termos de transmissão e difusão de conhecimento de risco, sino adicionalmente levando em consideração tudo o que está relacionado com as soluções baseadas na natureza. Vamos dizer que é importante ter toda essa gestão de risco. Adicionalmente, desde aí, essa promoção que se tem e na que se está avançando na formulação de projetos, um guia para a formulação de projetos, justamente das soluções baseadas na natureza, baseadas em ecorredução, que finalmente podem fazer seus aportes à adaptação a essa mudança climática e que faz seus aportes ao fortalecimento de capacidades locais e, logicamente, a essa sustentabilidade e a diminuir essa perda de biodiversidade. Bem, como o tempo não está ao nosso favor, gostaria de fechar com a nossa pergunta final e escutar aos meus dois palestrantes que estão no Peru e no Brasil. Qual é essa mensagem que gostariam de partilhar com as organizações e as ONGs que estão aqui nesse conversatório?
com a adaptação a essa mudança climática e como poderiam trabalhar de maneira colaborativa para enfrentar os desafios atuais. Eu falei de Victor e Carlos, mas quem quiser falar pode fazê-lo à vontade. Victor ou Carlos? Sim, curto, Victor e Carlos, porque o tempo já encerrou. Bem, gostaria de lembrar uma frase muito poderosa do Papa Francisco que diz: essas mudanças profundas são possíveis se fazemos tudo desde dentro. É importante ali saber onde as organizações locais têm um papel insubstituível sobre o coração vivo do território e onde se responde com resistência, com esperança. E a mensagem de hoje não é uma adaptação possível se não temos justiça social e se temos organizações fortalecidas. A mudança pode ser imposta desde acima, falando o que vamos fazer. Isso não funciona assim. E aprendimos que o trabalho, como temos feito desde a plataforma da América Latina, com organizações em toda a América Latina, isso enfrenta esse desafio de mudança climática, que vem que nos deixa como vítimas desse processo. E, finalmente, queria dizer uma coisa, é algo fundamental. Vamos cuidar dos cuidadores. Muitas vezes, as pessoas que estão na frente das organizações locais estão cansadas, estão fazendo um relatório de projetos. Estas pessoas são quem estão fazendo uma diferença. Então, vamos cuidar dessas pessoas. Que as organizações que mudem o jeito de fazer seus aportes. Esse congresso fala de localização, mas muitas vezes as pessoas falam de localização por moda. Não é o caso de vocês, mas pode ser um norte global que está falando que devemos alocar fundos, mas nunca fazem isso. Devemos cuidar do cuidador, de quem está cuidando de tudo isso. Obrigado pelo convite. Eu queria escutar todos, mas realmente a alerta está em vermelho. Queria fechar com Maria Consuelo. Resumido, por favor, Maria Consuelo, eu sei que você tem muito o que dizer. Algumas áreas relevantes nessa área de trabalho e é que a gente consiga garantir que essas apostas consigam influir nas políticas públicas, que a gente não se afaste desses marcos normativos em organizações territoriais, que a gente deveria entender detalhadamente e assim nos alinhar nas políticas públicas e assim influir em elas. Outro elemento é uma brecha importante com a integração das agendas de mudança climática, do assunto da água, segurança alimentar, todos esses elementos que estão no território. As iniciativas continuam sendo fragmentadas para a sociedade civil, para as ONGs. De maneira geral, gostaria de dizer que a gente tem visto isso no território, continuamos vendo isso em diferentes níveis. Seu papel é essencial. Vocês são o ponte entre as políticas globais e assim ver a medida do que precisam as comunidades e os territórios de maneira colaborativa e em construção, que são o ponte da ciência, da tecnologia e dos saberes ancestrais. São o ponte para que a mensagem da importância da recuperação dos meios de vida com critérios de adaptação. Um desafio global. Quando a gente enfrenta crises alimentares, estamos dando uma assistência alimentar. E só o 10% para as atividades de meio de vida. Apesar de que a recuperação específica tem um retorno de investimento alto na Colômbia. E a gente não tem tido tantas avaliações de impacto, mas nossos números são que por cada dólar investido vai ser retornado em benefícios das comunidades e em danos evitados $2,7.
Essa é a minha mensagem. Muito obrigada a todos. Bem, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para esse painel. Sem dúvida interessante, que nos mostra a COP30 em Belém. Vão ser todos esses assuntos que têm uma oportunidade de reflexão na COP30. Tristemente, não dá o tempo para fazer perguntas, mas queremos que o café seja um espaço de networking, relacionamento, e assim nossos palestrantes vão estar disponíveis para intercambiar, se vocês tiverem alguma dúvida. As pessoas que nos estão acompanhando de streaming também participem, façam perguntas, comentários, que toda a equipe da plataforma está disponível para responder suas perguntas e interagir com vocês. Gostaríamos de falar também, antes de sair para o recesso, de um novo assunto de participação, onde fizemos com a linha de tempo e de Bargain 3.0. Janet, você tem a missão de fechar os compromissos, nos ir daqui com muitas tarefas. Então, vou passar a palavra antes de sair. Você tem 1 minuto para falar qual é a tarefa que todos devemos fazer. Obrigada, Diana. Sim, a gente tem percebido que temos novas crises terminando esse painel. Sabemos que responde primeiro às comunidades. Bem, falava Carlos Magno, devemos cuidar do cuidador, de quem responde. E o que responde primeiro ainda está sendo silenciado. Sua voz não se escuta. Temos bons avanços. Quedam lacunas por fechar, desafios por assumir, e quais são? Hoje gostaria de convidar vocês para ser voz dos silenciados, voz das suas organizações. Que desafios estão nesse congresso? Quais são os principais que devemos enfrentar? Já pela tarde, vamos trabalhar em alguns diálogos bem-sucedidos em grupo para ver quais são os compromissos para superar esses desafios, essas diferenças. Nesse momento, vou pedir que usem seu direito a expressar-se, porque isso é o mais importante. Vamos nos escutar. Quais são esses desafios que temos pela frente? Quais são esses que são prioritários? Para isso, temos disponível um link, um enlace, um formulário que vocês podem construir através do código QR, que com certeza vão projetar agora. Através desse código QR, podem responder a pergunta quais são os desafios. E na sessão da tarde, o que vocês têm falado para trabalhar na saída também. E vamos ter algumas pessoas de logística que vão nos ajudar. Se vocês têm problemas para carregar suas respostas, podem pedir ajuda. Na tarde, para abrir a sessão, vamos trazer de volta os seus comentários. Obrigada pelos seus comentários. Bem, já com essa informação, não podemos deixar de participar. É uma responsabilidade que todos temos. Agora, continuando com a nossa agenda, convidamos vocês a um recesso, a um break, com um café por parte da organização do Congresso. E quem está conectado, vamos retomar nossa agenda às 10h30, desde o auditório Félix Restrepo da Universidade Javeriana.